Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à TV Relacionamento. Eu sou Mara Bastos e hoje vamos falar de um assunto super importante para todos nós. Qualidade de vida, saúde. E hoje eu tenho uma honra de receber um convidado muito, mas muito especial mesmo, o Dr. Alcir Marques, naturopata, biomolecular. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito feliz por estar aqui, pelo teu convite. Eu também. Olha, doutor vem lá de uma cidade maravilhosa, Chapecó. E para sequestrar esse homem de lá, gente, tirar ele da agenda, não é fácil, não. Então, hoje a TV Relacionamento tem uma honra enorme de estar recebendo o doutor aqui para falar. Olha, que delícia. Para falar de um assunto tão bom, que é saúde, né? Que é qualidade de vida, que infelizmente a gente não está tendo nos últimos tempos, né? A evolução de tantas coisas, tantos problemas, né? Quanta tecnologia, né? E nós perdendo um bem maior, que é a nossa própria saúde. É verdade. O Dr. Alcir é criador de um método revolucionário que chama-se o método CRIA, que significa detoxificação. Mara, que palavrão é esse, pelo amor de Deus? Detoxificação, olha, né? O pessoal está muito acostumado, Mara, com detox, desintoxicar, fazer um trabalho muito intensivo, assim, prático, mas a detoxificação é uma palavra muito profunda e que não fala de alguma coisa externa. Detoxificar é deixar o teu corpo ter uma ação natural de limpeza. Tudo que nós ingerimos, Mara, o corpo tem um determinado período para processar, tirar o que é bom e eliminar o que não é bom. Só que no decorrer do tempo, a detoxificação, esse processo natural, ele vai ficando lento. E esses resíduos, nem todos eles são conseguidos eliminar. Então, o que acontece? O processo CRIA, ele estimula de uma forma natural o organismo a voltar a interagir novamente. E aí acontecem verdadeiras revoluções com o nosso corpo. Entendi. Bom, a grosso modo, vamos dizer assim, nós somos uma máquina, né? Nosso organismo é uma máquina, né? Sim. E aí, com o tempo, com tanto trabalho, alimentação errada, o estresse, um monte de fatores externos, vai fazendo com que essa máquina vai trabalhando mais lenta. E aí, acontece um monte de problema. Certo. E principalmente o estresse que nós estamos vivendo hoje. E hoje eu relaciono, Mara, com todos os estudos científicos que estão aí de ponta, que o estresse hoje é um dos maiores fatores de intoxicação do nosso laboratório. A gente fala laboratório para essa peça maravilhosa chamada fígado. Então, o nosso laboratório vai se intoxicando. Então, não é somente você comer mal, comer rápido, comer errado. Então, tem um fator que é pior ainda do que a alimentação, que é o nosso estresse. E isso a gente dá muita ênfase, você viu no teu tratamento, no que a gente tem feito. A gente tem pego essas informações, retirado um pouco das toxinas, e você não sabe o que acontece de maravilhas quando o pessoal consegue retirar o estresse. Essa toxina que vai se acumulando no fígado também. E ele também reage e a pessoa começa a encarar de uma forma natural muitas das situações que o pessoal percebe que antigamente, antes de fazer a detoxificação, eram mais abruptas, eram mais pesadas. Então, a pessoa se irritava por qualquer coisa, isso, aquilo. É como se você estivesse retirando aquele acúmulo e deixando o teu corpo voltar a interagir contigo novamente. Gente, é como se a gente voltasse lá para trás, quando criança, né? Quando a gente ainda não tinha toda essa... E a gente sente como se estivesse rejuvenescendo um pouco mais. Isso é a parte boa. A gente começa a perceber aquelas pessoas que têm dificuldade de perder peso e fazem dietas e fazem tratamentos e procuram academia e tudo. Nada errado, pessoal. Só que se você começar pelo princípio que você tem que limpar a casa primeiro, para depois você começar a absorver e ter o resultado final, fica muito fácil. Limpar a casa, isso é uma coisa importante. Doutor Alcir, esse processo, é lógico que não nasceu do dia para a noite. São anos e anos de estudo, né? Sim. Então, vamos voltar lá para trás. Conta para mim como é que surgiu a ideia de trazer esse processo para o Brasil. Olha, primeiro, eu sou instrutor de yoga há mais de 30 anos. Então, com várias viagens à Índia, numa última viagem que eu fiz, eu percebi, no sul da Índia principalmente, onde eu fiquei no Ashna, que é um hospital natural, eu entrei com 89 quilos e em 12 dias que eu fiquei lá, eu eliminei 14 quilos de toxinas. Quantos dias?
12 dias, 14 que não emagreci. Eu simplesmente limpei a casa. Eu retirei tanta coisa que estava parada nas camadas mais profundas do meu intestino, do meu fígado. Sim. E a experiência foi fantástica, porque eu cheguei à conclusão, trabalhando com a biomolecular, onde que a gente faz a reposição de vitaminas, minerais, toda essa coisa natural que existe dentro da medicina integrativa, a gente percebeu que nem todos os meus clientes conseguiam encontrar um resultado final, podemos dizer assim, forte. Algumas pessoas chegavam a resultados rápidos e algumas pessoas não tinham muitos resultados. Então, voltando de lá e entendendo que o nosso intestino, era a minha visão, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, que tinha que estar funcionando normalmente, mas mesmo a pessoa comendo as frutas, comendo as verduras, tomando a água suficiente, nem sempre o intestino voltava a um funcionamento. Então, nesse processo que foi feito lá, eu percebi que se não limparmos as camadas mais profundas do nosso fígado, os dutos hepáticos, não só os biliares quando os entope, muitas vezes as pessoas são submetidas a cirurgias de retirada de vesícula. Então, é como se a gente tivesse a necessidade de ter o hábito de ter essa higiene de tempo em tempo. E é um hábito que lá na Índia, nos países os orientais principalmente, a cada mudança de estação eles fazem. E eu voltei de lá assim, nossa, muito assustado, porque eu disse, quantas pessoas eu vou poder ajudar, que se eu começar por esse princípio, vamos retirar as toxinas e vamos repor o que o corpo de fato necessita. Só que voltando de lá, o método, Mara, que eles usam lá na Índia, é um método muito mecânico. Então, as pessoas tomam alguns laxantes, fazem uma limpeza. E aquela limpeza, eu notei que para o pessoal aqui do Ocidente, gerava algumas alterações patológicas. Então, as pessoas sentiam uma sobrecarga nos rins, sentiam muita diarreia. Então, tinha um impacto muito pesado. Daí foi onde que eu juntei uma equipe multidisciplinar, peguei cientistas, peguei bioquímicos, nutricionistas, alguns médicos, colegas meus que trabalham com a área da ortomolecular. Juntamos toda essa equipe e trabalhamos em média 3 anos. Para ela estar hoje da forma que você experimentou, ela levou 3 anos para chegar a um ponto de equilíbrio, onde que qualquer pessoa, a partir dos 12 anos de idade, pode, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou a cada mudança de estação, fazer a sua higiene. Entendi. Então, a gente está, assim, maravilhado, porque o programa Criar é uma ferramenta maravilhosa e as pessoas que estão levando para os seus consultórios, para as suas clínicas, têm se impactado mesmo pelo resultado. Não, é incrível, gente. A doutora aqui falou, eu nem comentei aqui na TV Relacionamento, né? Eu faço um outro programa destinado à saúde e ali foi um processo que eu comecei, foi um desafio de perda de peso que nós lançamos no ar. Eu fiz um projeto de perda de peso, para quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, de 10 quilos, mas não colocamos ali um determinado tempo. E eu, através de atividades físicas, sem remédio, sem nada, e com a reeducação alimentar, cheguei a esse objetivo muito rápido. E eu conheci o Dr. Alcir justamente por acompanhar as suas matérias, as suas reportagens. Eu via ele lá no Sul, de vez em quando ele aqui em São Paulo. Falei assim, gente, eu nunca conheci ninguém que tivesse um trabalho tão direcionado a isso, porque, como eu falei, a gente sabia de detox, mas detoxificação é uma coisa nova para muitas pessoas ainda. Perfeitamente. E também era para mim. E eu tinha algumas questões, eu falava assim, nossa, eu malho, faço tudo certinho, mas por que meu peso nunca fica estável? Então, eu tinha isso dentro de mim. Sim. O que eu preciso fazer? E como eu não queria colocar nenhum método, remédio, nem nada para acelerar o metabolismo, aí eu conheci o Dr. Alcir. Ele me fez o propósito, vamos fazer a detoxificação. Confesso que na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei com receio. Nossa, eu vou ficar quantos dias sem conseguir trabalhar? Gente, nenhum. Continuei a vida normal, vim gravando aqui com vocês e estava fazendo o Projeto Criar. Eu acho que eu já fiz há uns 3 meses atrás e continuo numa manutenção, porque o mais importante que o doutor faz, que a gente não falou, é a ressonância quântica. Fala um pouquinho da ressonância quântica. A ressonância magnética quântica é um equipamento que vem da Alemanha, que nos ajuda a ter uma visão de como que está a energia de cada sistema, como foi passado você lá. Sim. Você segurou o equipamento, ele mediu a intensidade energética, ele nos dá condições assim de saber como que o organismo
está em comparação com uma pessoa com a mesma idade tua, com o mesmo peso teu, com a mesma altura. Então, ele pega fatores básicos e aí nos dá condições de acompanhar. E você viu já que a partir do segundo exame, a coisa já foi melhorando, mas o mais importante é que a gente acompanha também os exames laboratoriais que os nossos clientes trazem, e isso tem fechado com uma nitidez, com uma eficácia muito boa. Porque o resultado vem no momento que você deixa o teu corpo trabalhar da forma que ele veio para trabalhar, parece que a doença fica fraca. É verdade. Gente, a ressonância quântica me fez eu despertar, porque eu achava que eu estava bem. Aparentemente, eu estava bem, né? Certo. As pessoas falavam, mano, mas por que você precisa emagrecer? Você já é magra, não precisa. Não, talvez não. Mas a gente estava num propósito. Eu queria buscar as informações para poder passar para o público também, né? Conhecimento. Porque, infelizmente, nós não buscamos a prevenção. A gente só vai depois que o problema já está lá na frente, né? Depois que a doença se instalou, é que a gente vai procurar os meios, né? E aí fica muito difícil. E aí é difícil muitas vezes retroceder. a gente não consegue retroceder. Por isso que o programa Criar, ele é uma ferramenta nova que vem para todo profissional que trabalha na área de saúde, desde o especialista até o naturopata. Ele vai ter um treinamento para poder encaixar. O que a gente pede para o profissional é que ele passe pelo crivo dele experimentar, ver como que acontece. Ele se assusta com tudo que a gente retira do organismo de uma forma simples, prática, rápida. Segura. Tá? É um processo que está patenteado aqui no Brasil, com a liberação da Anvisa, com tudo dentro dos conformes. Todo o pessoal que pegar o programa Criar hoje, tanto numa farmácia, numa loja de produtos naturais, numa clínica, vai ter o acompanhamento. Sim. Ele vai ser acompanhado 7 dias, tirado todas as dúvidas, porque nós brasileiros somos um pouquinho preguiçosos, né, Marta? Nessa área. Então, até a finalização, e depois, depende de cada pessoa, das patologias que ela está, da situação que ela se encontra, para ela seguir o tratamento de uma forma geral. E essa ressonância, gente, por que eu falei que me despertou? Porque ele faz uma análise do fio do cabelo até a ponta do pé. Nossa, são e os meus exames, análises, não é? Tá? E aí a gente pede muitas vezes a comparação com os exames médicos, com os exames laboratoriais. A gente fecha eles porque o objetivo principal do programa Criar é ajudar as pessoas a ter uma vida não só longa, mas também saudável. Isso. Porque hoje as pessoas estão vivendo mais, mas a qualidade de vida cada vez está ficando menor. Exatamente. E eu acredito que é natural para toda pessoa que aspira por um corpo saudável, uma mente positiva, hoje tantas doenças neurodegenerativas, que muitas vezes no que você está colocando para dentro de você, você consegue eliminar. Então, essas mudanças de hábitos. Só que, eu digo, o programa Criar não é um enfoque para quem estar assim querendo só uma mudança, mas sim resgatar aquelas toxinas que muitas vezes estão ainda bloqueando o que o corpo naturalmente podia estar fazendo. Exatamente. E o que mais me chamou a atenção em algumas conversas com o doutor, que ele me ensinou, a gente vai aprendendo, a cada papo que a gente tem, a cada conversa, eu também vou aprendendo. E, de repente, como eu falei, como você imaginava que estava fazendo tudo certo, e o nosso excesso de carboidrato, nosso excesso de outras coisas externas faz com que a nossa máquina e o nosso fígado fique sobrecarregado. E aí a engrenagem não começa a mais funcionar direito. Aí por isso não emagreço mais, por isso não durmo direito, por isso uma série de fatores, né, doutor? Certo. Não, e o que acontece principalmente, que quando entra na moda agora, comer ovos é bom, não é mais ruim, é bom. Então, mas como que teu organismo está processando isso? Quanto de força o teu laboratório tem para processar tudo isso? Por incrível que pareça, Mara, em média, a cada 60 segundos, 2/3 de tudo que temos no nosso fígado tem que viajar por todas as células, por todos os sistemas, por todas as áreas do nosso corpo, pela área sanguínea e voltar para o fígado. Então, todo esse sangue. E quando esse sangue está mais denso, dependendo do estresse, dependendo aí envolve a parte hormonal, envolve vários fatores, mas principalmente assim, se você não está defecando da forma que você está se alimentando, isso tudo compromete o teu organismo. Na Índia, nós temos um ditado muito antigo, milenar, que fala que nós nunca deveríamos ingerir um alimento sem antes eliminar o que foi feito antes. Isso é assustador
Porque eu recebo pessoas nas clínicas que defecam uma vez por dia. Uma vez por dia já é assustador. Claro, se você ingere 3 refeições. Agora, se você come uma vez por dia, aí está de bom tamanho. Agora, tem pessoas que comem 3 refeições ou mais num dia e defecam 1, 2 vezes por semana. Nossa, isso aí vai para assim. onde? Tá? Isso exatamente. tudo vai danificando e deixando mais lento o processo metabólico. Uhum. E daí chega um determinado ponto, não, mas agora eu mudei. Eu estou fazendo academia, eu estou fazendo tudo isso, e às vezes o processo não acompanha. E não dá mais tempo, muitas vezes, de frear aquelas patologias que já estavam se criando. Que não é do dia para a noite que um câncer aparece. Não. Não é do dia para a noite que uma diabetes aparece, uma hipertensão. Isso é uma somatória. Tem estudos novos, principalmente na Universidade de Harvard, falando sobre a morte súbita, que até então tinha poucas coisas a ser explicadas. Então, é muito importante, você que está nos ouvindo, sempre procurar, nunca tivemos tanto acesso à informação, mas quando você procura, por favor, pisa no freio, porque às vezes não é somente aquela informação básica que vai fazer a grande mudança, porque atrás de uma informação tem muitos estudos. Então, tem que se ver a procedência, como que está sendo colocado, se o teu biotipo, se a tua máquina funciona daquela forma, se o teu emocional funciona daquela forma. A gente diz, estresse, o excesso de medicamentos, a intoxicação medicamentosa, porque hoje nós aqui, com a correria, nem todo mundo tem tempo de ir até um especialista, receber a orientação correta, então passa na farmácia, se automedica, tá? Os metais pesados, milhões de metais pesados no nosso dia a dia, hoje até a nossa própria água já tem alumínio, e daí por diante. Então, a gente vai se assustando. Mas o programa CREA, ele veio para quê? Para tentar ajudar a equilibrar, porque ficarmos sem toxinas nesse planeta não tem como mais. Não tem como. Então, a gente tem que, pelo menos, de tempo em tempo, usufruir de uma ferramenta maravilhosa que possa nos restaurar. E até mesmo o uso excessivo nosso da tecnologia, que seria computadores e celulares radiação também, eletromagnética, a radiação, perfeito. gente, também traz muito malefícios para a saúde. Muito malefício. E a gente está focado muitas vezes que é o alimento, que é o agrotóxico, isso e aquilo. A gente sabe que muitos se assustam por causa dos transgênicos. Mas olha o tamanho da população. Então, tem seus altos e baixos. E o mais importante é cuidar como é que eu posso dizer assim, da tua defesa imunológica. Nós temos um terreno biológico que no momento que você mantém ele em equilíbrio, as doenças não conseguem prevalecer. E aí você consegue ajudar o teu tratamento, ajudar o teu médico, e a ferramenta está aí. Programa CREA. Entendi. Bom, doutor, ainda não consegui conhecer o programa CREAR, mas eu já quero mudar de vida. Como é que a gente pode ensinar essas pessoas a trilhar um caminho correto? Diante, assim, da vida corrida, a gente sabe que buscar nas gôndolas do mercado aquilo que já está ali pronto é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? E a gente tem que começar a se moldar mesmo na vida, no dia a dia. Nós vamos... os velhos hábitos, né? De levar sua comidinha, de fazer sua comidinha em casa. Sim. Vamos ensinar um pouquinho pro pessoal como é que a gente pode fazer. Assim, primeiro nós temos que nos conscientizar que uma alimentação mais parecida com as dos nossos pais, com as dos nossos avós, seria a mais correta. Tá. Segundo, temos que entender que não precisamos de tudo que nós estamos ingerindo. Nós estamos comendo demais. Sem nós percebermos, nós estamos abastecendo muitas bactérias. Hoje tem livros maravilhosos, tem pesquisas maravilhosas. As pessoas perderam muito aquele hábito de tomar os vermífugos, de fazer uma limpeza interna. Antigamente, a gente lembra que os nossos avós, nossos pais corriam atrás da gente com aquele óleo de rícino. O pessoal se apavorava. Eu acho que não é do teu tempo. Mas, o óleo rícino então, hoje não fazem mais isso. Porque hoje tem tanto especialista, tanto processos, tantos tratamentos e tantas doenças. Então, o que é a conscientização? Você percebeu que comeu alguma coisa, não se sentiu bem, automaticamente tira do teu cardápio. Tá. Porque você tem que entender que o médico está ali para te ajudar, para fazer de tudo por você. Mas você tem que ser a pessoa responsável pela tua saúde e pelo teu dia a dia. Ninguém vai fazer as coisas que você precisa fazer se você não se dedicar a fazer isso. Então, a gente pode até, como num caso desse, orientar, passar as informações. Quando o pessoal vai para uma consulta, vai para uma avaliação, você viu lá, a gente ensina o pessoal a espreguiçar, a respirar profundamente, a ter um equilíbrio na área da alimentação. A gente sugere muitas coisas, mas no nosso dia a dia, 2 coisas que eu acredito que seriam muito importantes fazermos é cuidar o primeiro alimento
que vai nos ajudar na área neurológica, na área nutricional, que é a respiração. A gente tem que cuidar muito, muito desse ponto. Se você acordar e o primeiro alimento que você vai ingerir de hoje em diante vai ser uma respiração profunda. Quantas pessoas que estão acordando piores do que quando foram deitar? É verdade. A gente acorda cansada. Acordam duras e tudo. Então, no processo que eu passo nas minhas avaliações terapêuticas, o pessoal, como você viu lá, eu peço para eles tirarem 1 minuto por dia para alongar, espreguiçar, peço para eles fazerem aquela respiração profunda. O hábito, principalmente isso aqui, ó, eu acredito que é um grande remédio, que é acordar e tomar um bom copo de água morna. Por que água morna? Algumas pessoas não vão conseguir, estão tão intoxicadas que não conseguem nem tomar a água de manhã. Tá? Água morna. A água morna de manhã cedo é um costume indiano que ajuda a estimular aquele xixi que ficou parado a noite toda, ajuda com algumas enzimas digestivas, você acelera um pouquinho o teu processo. Prepare-se. Após isso, sim. E se você que tem que tomar o remédio em jejum de manhã cedo, quando você tomar água morna, não vai quebrar, porque a água é neutra. Então, você tomou a água morna, vai, toma teu remedinho, faz o teu de jejum, perfeito. Os cuidados. Se você tem o hábito de comer de manhã cedo, entenda, talvez é matéria até para uma próxima reportagem nossa aí. Comer de manhã cedo não é um hábito muito saudável, não. Verdade. Por mais que todo mundo nos falou que nós tínhamos que comer como um rei de manhã, um príncipe meio-dia, um mendigo à noite, tem estudos novíssimos aí falando sobre a parte do jejum intermitente, de ficar mais tempo sem se alimentar, dar condições do corpo trabalhar. Mas você que faz o programa Criar e se apaixonou como eu com a ação do programa Criar, você sabe que fica muito mais fácil de você controlar os teus hábitos. Porque no momento que você está tendo o vício com um determinado alimento, saiba que esse vício não é teu. Esse vício, Mara, é dos moradores internos nossos. Primeiro, não há necessidade de nós consumirmos açúcar, doce. E tem pessoas que não conseguem ficar longe do doce. Então, nesse ponto, o que acontece? Se você cuidar da tua saúde, tomar os teus vermífugos, consultar um bom médico que possa te ajudar nessa área, eu tenho certeza que passou o programa Criar, a tendência daquela pessoa que está viciada em alguns alimentos, não só alimentos, também vícios externos. A gente tem tido muitos resultados com o açúcar, com o doce, com o café, porque tem pessoas que tomam café de uma forma equilibrada, tem pessoas que tomam demais. E isso envolve o álcool, envolve as drogas, porque se nós colocarmos o nosso corpo para funcionar de uma forma natural, automaticamente o corpo vem a se manter em equilíbrio. Nossa, que interessante isso. E até no aprendizado com o doutor, por exemplo, a gente, eu sempre falo para ele, né, que a gente tem os apegos, né, os nossos velhos apegos, porque vem de geração em geração. A mãe dizia que era bom, os hábitos antigos, né, tipo assim, não podia comer manga com leite, aquelas coisas, né, aqueles hábitos tradicionais que a gente tem. E eu era muito apegada ao meu leitinho de manhã, né, assim como a maioria dos brasileiros. É cultural isso, né? É cultural. É cultural. E aí, doutor, como é que eu deixo a lactose? Porque um dos problemas hoje da nossa obesidade está na lactose e está nos carboidratos, que seria também... Principalmente no glúten, No glúten, exatamente. Então, doutor, podemos falar alguma coisa sobre essa parte? O que eu digo assim, você que não conhece muito, pediria para você entrar, pesquisar mais sobre a caseína do leite. Não é somente como é que pode lactose. Não é só a lactose, é a caseína do leite, que ela é uma proteína muito grande, ela tem uma dificuldade de ser metabolizada. A mesma coisa o glúten. Eu brinco sempre em minhas palestras que quando pequeno nós fazíamos uma cola no colégio com a farinha de trigo. Eu brinco para eles e digo assim, não se faz mais a cola de farinha de trigo. Hoje, se nós molharmos ela faz um verdadeiro super bonde. Porque essa parte, o glúten, ele foi tão aumentado, 400 vezes mais do que ele deveria, e isso gera uma determinada dificuldade de ser eliminado. Ele cola com uma facilidade muito grande. Então, muito dos carboidratos é tão gostoso. Eu fico tão triste quando eu passo numa panificadora e vejo aquele cheirinho e muitas vezes eu tenho que pedir, orientar, sugerir para que o meu cliente evite de comer o pão. É terrível, tá? Porque hoje é mais fácil, muitas vezes, você tirar uma pessoa lá da Cracolândia do que tirar o pão de dentro da nossa casa, por incrível que pareça. É uma guerra. E você, Mara, está de parabéns porque você seguiu corretamente, foi um exemplo. Precisamos de muitas pessoas como você que pegam um foco e dizem, vale a pena.
Porque você notou, não é para qualquer um. Saúde, você que está nos ouvindo aí, sabe que não é para qualquer um. Tem preços a pagar. Tem preço. E assim, eu acho que as pessoas, eu acho que a gente vai se concentrando mais na saúde à medida que você vai amadurecendo, né? Enquanto jovem... tendo necessidade. Ou tendo necessidade, exatamente. Quando o médico dá um intimato lá e não tem por onde correr, Sim. né? Hoje a gente vê realmente, através das redes sociais, elas nos dão a abrangência de ver muita coisa, né? Sim. É muita gente fit, de repente é todo mundo low carb, todo mundo saudável, só que não. Tem que cuidar essas... Então, você tem que fazer a mudança. Gente, a mudança, ela é radical? Não precisa ser radical. Eu fui gradativamente. Gradativamente. Se eu tivesse sido radical, eu não estaria mais, confesso. Por quê? Perfeito. Nós somos humanos. Tem as dificuldades do dia a dia, tem a correria, né? Então, às vezes, ir para a cozinha é mais difícil, mas aí você vai se moldando, você vai se organizando. E quem tem uma família maior, com 4, 5, 6 membros, é muito mais difícil, muito né? Mais difícil. Então, tem que doutrinar a cabeça de cada um por vez, para que a alimentação seja uma mas só. Mas uma coisa, quando você tem filhos pequenos em casa, fica muito fácil. Sim. O pessoal chegava às vezes no consultório e dizia assim, Marcos, mas meu filho só come bobagem. Vai na geladeira, olha que interessante. E só pega isso, isso e isso. Então, eu brincava com eles, eu tenho que tirar quem está vendendo para você no mercado. Eu brincava para ter uma consciência. Então, assim, evite, se você gosta, tem uma coisa que você come, mas que você sabe que faz mal, compre menos, dá um espaço maior, não deixa a tua disposição, porque sem que você querer, você vai estar consumindo. Isso. E a alimentação é muito importante. Se a gente mastigasse da forma que nós deveríamos mastigar, eu tenho certeza que você não comeria metade que você come. Se você mastigasse corretamente, no mínimo 20 a 30 vezes, porque nós temos várias enzimas que são... A primeira área da nossa digestão é a nossa boca. E hoje a gente vê o pessoal com o celular ali, ó, e empurrando para dentro. Então, isso é terrível. Então, se você quer cuidar da tua saúde, ter uma qualidade melhor, começa respirando mais profundamente, abrindo o diafragma. Eu descobri muitas patologias relacionadas com o excesso de toxinas no fígado. Pessoas magras, às vezes, sofrem mais do que aquela pessoa magrinha. São observações minhas, não são científicas, porque o fígado, quando está intoxicado, os dutos eles vão abrir para tentar manter aquele lodo biliar mais relaxado. Então, o diafragma começa a sobrecarregar. A respiração da pessoa fica curta. Então, você que está nos ouvindo aí, respire profundamente. Veja quanto ar, porque na Índia eles dizem assim, quanto mais ar você trazer para dentro de você, mais tempo de vida você vai ter. E hoje a respiração está muito curta, isso deixa o pessoal com problemas neurológicos, abre tendências à depressão, ao estafas. Então, a respiração e a água são 2 pontos interessantes. E se você acrescentar no teu dia a dia, mesmo que você goste daquilo que você sabe que não faz bem, se você acrescentar uma boa mastigação, tu vai reduzir muito a alimentação. E o senhor falou da água. Até mesmo a água que a gente consome hoje, aquela que vem na torneira, já não é mais aquela água tão purificada como antigamente. Isso mesmo, né? Por isso que tem que ter um bom filtro em casa, tem outros equipamentos que ajudam no equilíbrio da água também. Então, mas a água, eu te diria o seguinte, um bom filtro já resolve bastante, porque nós estamos com uma dificuldade, muitas vezes, de assimilar. Então, a assimilação da água é muito importante. A gente fala, em média, 2 litros de água por dia. Então, depende de peso, de altura, tem vários fatores. Mas o que acontece? Se você não gosta de tomar água ou não sente sede, é porque alguma coisa não está bem. A gente não pode ficar sem água. Então, a água, em média de 80% das células trabalham, essa condutividade que ela passa depende da água. Então, se você não tem o hábito de tomar água, então significa que você pode estar adoecendo. Então, o hábito da água é importante. Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho sede. Então, cuida, porque muitas vezes você está interpretando a sede como fome, a sede como cansaço, a sede como dores articulares. Ah, eu vivo tenso. Toma água que você vai ver quanto você melhora a qualidade de vida. É verdade. E a gente falou aqui da alimentação saudável. É claro que a maioria seria o quê? Produtos orgânicos, né? Se a gente conseguir, né? Na maioria, o orgânico. E aquele orgânico certificado, porque muitas vezes você está comprando orgânico, né? No teu bairro, pagando. Um preço enorme e às vezes não é. E não é orgânico. Então, tenta saber a procedência de onde vêm os produtos que você consome. E outra coisa, então, cuidado
muito com as frutas. A fruta você deve consumir de 1 a 2 qualidades no máximo por dia. Olha. Porque muita fruta... Imagine numa época de bergamota. Aqui é chamada bergamota também? Não é? Não. Aqui eu acho que se chamam de pocã, de... Sim. A estação, frutas da estação, frutas da estação. Então, essas frutas da estação, você tem que ter um cuidado específico, porque às vezes o pessoal coloca uma bacia e come tudo de uma vez. E isso também, o índice glicêmico aumenta muito. Então, a glicose, a frutose, podemos dizer assim, as fibras, elas têm que estar dentro de um patamar de equilíbrio. Então, frutas devem ser comidas com uma certa moderação, vegetais, legumes, esses você pode acrescentar um pouco mais. As carnes você teria, depende do teu hábito, hoje nós temos muitos vegetarianos, muitos veganos, então a pessoa que é carnívora teria que dar um percentual em equilíbrio e a mesma coisa os carboidratos. Então aí teríamos que ter tudo muito bem equilibrados. Só que eu te digo, a alimentação entra num fator de estudos ainda mais profundo. Sim. Então isso aí temos que ir com muito cuidado. Sim. Então a dica que eu deixo assim, comeu, sentiu que não está eliminando, que o intestino está lento, muda a alimentação. Muda teus hábitos. Porque essa não eliminação vai ocasionando também essa gordura visceral, né? Principalmente a gordura visceral é um primeiro sintoma que teu fígado está lento, que está sobrecarregado. E isso aí muitas pessoas não levam a sério e é o primeiro sintoma. Então, mulheres, 80 centímetros de circunferência abdominal, homens, 94. Passou dali, já começa a ficar em alerta. Mulheres 80, homens 94. E o problema maior é que a gente vê, por onde você andar, qualquer estado do Brasil, qualquer lugar, são homens magros, mas com a barriguinha que eles chamam de chopes, né? Essa barriguinha de chope. Esse é o maior problema. Mas eu te digo assim, é muito fácil, no momento que você dá... isso para mim, isso ali é um sintoma de sobrecarga da área do fígado. Sim. Porque daí o fígado começa a dar sintomas como azia, má digestão, mau funcionamento, porque ele não consegue processar e isso faz com que o estômago, de uma forma, fique lento também. Lento. Então, a bateria do sistema digestório é o nosso fígado. Se nós mantermos ele em equilíbrio, automaticamente o resto não vai ficar. E sabendo agora que o fígado é um órgão emocional, é um órgão que também envolve, em algumas religiões o pessoal até fala de ser um órgão espiritual, de tão importante que ele é. É verdade, onde se carrega todas as emoções, né? As emoções, a raiva, a ansiedade. As pessoas que fazem o programa Criar dizem assim, nossa, como eu consegui mudar. Às vezes estava lá sempre nervoso, tenso. Quando você faz, porque ali a gente tem também a relação do fígado com a visão, com o órgão externo. Então, se a tua visão não está bem, pode estar ligado também a patologias do teu fígado. As pessoas que fazem o programa Criar, tem pessoas de 60, 70 anos que disseram assim que hoje estão com uma visão bem mais clara. É isso, eu posso dizer por mim. A minha visão estava muito baixa quando eu fiz a análise do doutor. Na segunda já aumentou. Vou para a terceira análise, quero ver se aumentou também. E assim, é um processo, é um tratamento, gente. Então não adianta você fazer tudo certinho e amanhã já cá tudo de novo, né? Tem que ser um tratamento bonitinho. E uma das coisas que a gente sente, que depois que a pessoa detoxificou, ela tem uma facilidade muito maior de rever resultados. Sim. Porque ela até se foca, o foco dela, a memória, a concentração, a energia muda. A energia muda. E sem contar, gente, não é esse o foco principal, mas a balança, ela desce, porque o teu organismo estava descontrolado. De repente, você coloca ele em harmonia, né? Sim. Coloca novamente a máquina. E como na maioria a gente também está falando sempre para empresários que tocam o seu próprio negócio, que tem funcionários, qual é o maior problema hoje das empresas e a reclamação total? Que os funcionários andam faltando demais por causa de saúde. E hoje o que nós não temos mais é planos de saúde. Sim. As empresas estão cortando. Quem tem que ter seu plano particular muitas vezes não consegue porque está caro demais. Caro demais. Então a gente precisa prevenir, né, doutor? O caminho para a nossa realidade futura é a prevenção de hoje. Prevenir. Então, na hora que você
dá a oportunidade de você, como a gente fala assim, no próprio carro, você comprou o teu carro, você foi a 10 mil quilômetros, lá na própria informação diz que você teria que trocar o óleo para ele continuar com o mesmo pique. Então, eu digo para você, um filtro de ar, a caixa de gordura do nosso apartamento, se a gente não fizer a manutenção, automaticamente vai entupir. E eu acho que o que você falou daquela gordura visceral ali, é como se o fígado estivesse pedindo socorro. Está na hora de eu me cuidar. Então, vendo dessa forma, os hábitos têm mais facilidade de ser mudados. Né? E, se você tem a oportunidade, se você tem um médico aí da sua cidade, tenta fazer aquele exame. Eu descobri minha gordura visceral fazendo uma bioimpedância. Isso. Né? Aquela balança que a gente faz muitas vezes numa análise de atividade física. E meu marido, quando fez, gente, ele chocou, porque até então, né, a gente fica falando, ele estava no máximo. Ele é magro, mas a gordura visceral estava lá em cima. Nossa. Foi a partir daí que ele viu que também precisava mudar as atividades físicas, muito carboidrato, muito estresse, né? Então, de repente, ele não comia demais, mas era como é fácil se alimentar mal, né? Muito fácil. Tá? E existe também a ultrassom abdominal total. Sim, total. Que você pode pedir para o teu médico, ele pode sugerir, só que você não pode se assustar. Você pode pedir, você tem que ver com calma e achar as soluções. Gente, a melhor coisa que tem que fazer é como a gente está falando aqui. A gente está falando de uma prevenção. Na realidade, a gente está dando uma consulta gratuita para que você se desperte antes de que o mal aconteça, para que não venha também uma doença dentro da sua família, porque a gente acha que as doenças vêm só pelo lado hereditário. E não é, gente. Nossa, muitas o último vezes congresso que eu estive agora, eu tive em congressos até 15, 20 anos atrás que falavam que 50% era tendência genética. Hoje não fala-se nem 10%, fala-se de 8 a 10% da tendência genética. Agora, o resto, depois que nós entramos na epigenética, que os hábitos alimentares são muito mais importantes. O que você está fazendo com a tua atividade física, com a tua mente, são mais importantes do que você está trazendo da carga genética. E sem contar que, assim, a gente está evitando o nosso envelhecimento precoce, né? A gente busca uma vida inteira aí, né? Em torno da beleza, em torno da estética, e se esquece que a beleza mesmo ela tem que vir de dentro para fora. A saúde, não é? Não, o pessoal tem visto que... a beleza não, a saúde. O pessoal tem visto que, após o programa Criar, as mulheres têm ficado fascinadas porque elas têm conseguido com mais facilidade nos tratamentos de estética resultados na área de celulite, de gordura localizada, porque tudo isso é um acúmulo também de dentro. Sim. E o pessoal às vezes foca muito externamente, que nem você falou. Então, se nós fizerem integrar, tá, dentro e fora e mais os nossos hábitos, a tendência é longevidade com qualidade. Sim. E por que a gente quis abordar esse assunto hoje, doutora? A gente tem visto cada vez mais jovens obesos, visto pessoas jovens morrendo muito cedo e vindo um câncer tomando uma abrangência muito grande. Você não ouve mais que a pessoa morreu de outra doença quando você vê do que foi câncer, do que foi câncer. É assustador. Que é isso? Né? É assustador. É assustador. É assustador. E uma das consequências disso, gente, pasmem, é a falta de qualidade de vida, é a falta de alimentação perfeita, de uma coisa correta, não é isso, doutor? Perfeitamente. Então, a necessidade de a gente tomar consciência o mais rápido possível da necessidade. Se você não tem acesso a um bom plano de saúde, não tem acesso, às vezes, a um bom profissional, pequenas dicas podem somar e você ter resultados positivos. Então, hoje o que você tem é que não parar de procurar informações que sejam concretas, sejam boas e que você possa colocar no teu dia a dia. Então, o que a gente tem feito nos workshops, nas palestras, nas reuniões, nos cursos que a gente tem feito, no próprio consultório, a gente tem tentado passar a informação, como foi lá no teu caso, você leva para casa e espalha para a família. E às vezes são informações simples. Olha, só o hábito de você diminuir o líquido junto com a tua refeição já ajuda muito a você não tirar tanto estresse, não gerar tanto estresse. Então, você toma água quando você chegou lá meia hora antes, 5 minutos antes, tomou ela, sentou, você fez um prato, de repente você não consegue mais comer aquele prato. Porque metade daquilo era sede e a gente não percebia. Tem uns truques de saúde que são importantíssimos. Se a gente, muitas pessoas não têm acesso a eles. E o meu principal propósito de vida hoje é tentar levar a todas as pessoas que se interessam nessa área de qualidade uma forma simples, prática e rápida. Porque não temos muito tempo para esperar toda a nossa vida para desintoxicar.
E nossa proposta do programa Criar é em 7 dias você ter um resultado maravilhoso. Em 7 dias você faz esse programa e você tem aí um ano para você, né? De um ano, 365. Você tirou 7 para você. Poxa, é muito pouco, né? Muito pouco, sim. É muito pouco, gente. Eu vou te falar que, ó, você não sente nada, você sente que você está cuidando de você naqueles 7 dias, é fácil de fazer, você come de tudo, assim, uma alimentação, vamos dizer assim, mais vegana, Isso, né? perfeito. Que é verdura, legumes. O que o pessoal reclama muito é que vai ficar aqueles 7 dias sem comer proteína animal. Mas eu brinco com eles, ó, depois passou esses 7 dias, pode dobrar na próxima. Daí eles dizem, mas Marcos, não tô conseguindo nem comer mais a proteína. Eles se assustam porque o paladar muda. Muda. Tá? O paladar, se você está tendo uma dificuldade hoje em eliminar alguns tipos de comida, coloca teu fígado para funcionar. Coloca teu fígado para funcionar a teu favor. Porque o grande problema do nosso fígado é que ele é um dos órgãos mais importantes, só que faltou colocar um volume nele. Porque ele é silencioso, ele aguenta tudo. Entende? Então, nesse ponto, se você limpou ele, a percepção, eu tenho crianças, adolescentes, assim, que estavam entrando em verdadeiras obesidades mórbidas. No momento que fizeram o programa, a sensibilidade, porque isso vai ajudar muito essas pessoas que estão em desequilíbrio metabólico. Entendi. E isso, o resultado é bem rápido. Já que a gente falou de muitas pessoas que estão com câncer, e algumas pessoas também já me perguntaram sobre isso. Mara, eu acabei as minhas sessões de quimioterapia, já estou liberada pelo médico. Posso fazer o programa Criar? Mara, o programa Criar é uma limpeza interna, Tá. uma higiene natural, tá? Totalmente segura, totalmente acompanhada por um profissional que vai encaminhar para você, e ela só tem a te dar melhores resultados. Eu tenho pessoas de 80, 90, 92 anos que fizeram e tem um pique, um up, assim, que dá a nível de saúde, porque você arrumar a casa. Então, se você... a gente pede, claro, para a pessoa passar por uma consulta, passar por um acompanhamento. Se às vezes você vai encontrar numa farmácia, lá tem um bioquímico ou alguém que vai acompanhar você nesse processo. E nesse andar desses 7 dias, a pessoa vai sentindo que mesmo ela não comendo a proteína animal, mesmo ela indo um pouco mais ao banheiro, ela não se enfraquece. Sim. Foi isso que aconteceu contigo, Sim. né? E acontece com todo mundo. Então, a pessoa, nossa, eu não estou precisando daquele tipo de alimento, porque ali a gente colocou os biomoleculares, os ortomoleculares, para equilibrar, não somente como lá na Índia, que é esse processo rápido de limpeza, que muitos veem até na internet, que é o processo mecânico, a gente colocou o processo enzimático. Então, a gente tem toda uma proteção, porque muitas vezes as pessoas que perdem peso rápido, ao longo de suas vidas, vão gerando outras doenças que são piores, muitas vezes, do que a própria obesidade. Então, quando você faz uma dieta muito rápida, você joga mais toxinas na corrente sanguínea. Então, aí você tem que ter um determinado acompanhamento com um bom especialista para que você não venha gerar, no decorrer do tempo, uma patologia indesejável. A gente vai dando choques no organismo. Vai dando choques, né? é muito importante. Às vezes a pessoa demorou 30 anos para aumentar 5 quilos, daí numa semana eliminou. Por isso que o processo de andamento do programa Criar, ele não está ligado à obesidade, mas ele ajuda a pessoa a equilibrar o peso, porque retirando toxinas, o corpo volta a funcionar dentro do seu start normal. Quando a pessoa entende realmente a funcionalidade daquilo e o bem-estar que traz, você não quer voltar mais às velhas práticas. O pessoal me diz assim, Marcos, eu estou me sentindo com a casa limpa, eu estou pensando muito em comer o que está no meu dia a dia. É verdade. E essa consciência é o grande objetivo nosso. Gente. Vocês entenderam qual o propósito da gente? A gente está aqui falando mais uma vez, dando uma oportunidade para vocês, da chance, da informação, em primeiro lugar. Informação. Se você... Não adianta nada você fazer um monte de coisa por aí e não saber nem o que você está fazendo, né? Perfeito. A pessoa vê lá um comercial de um produto maravilhoso lá. Nossa, tem que cuidar. Aparece aqueles corpos maravilhosos, né? Ai, quero fazer também. Gente, não é assim. Cada um tem uma estrutura, cada um tem um organismo próprio, somos seres únicos. Seres totalmente individuais. E fazer esse processo é para todo mundo, não tem restrição, né? Então, tirando as pessoas que já fizeram quimioterapia... Podem fazer. Pode fazer. As grávidas, após o período gestativo,
Tá? A pessoa que está muito debilitada, muito enfraquecida, pode com acompanhamento de um familiar, tá? Porque nesse período ela tem que ter uma alimentação. Você viu que naquele protocolozinho vem todas as informações, sugestões, e nós temos uma equipe tanto de nutricionista, de bioquímicos que vão acompanhando o pessoal. Então, mas se você adquiriu o programa CREA, é porque você já adquiriu com um profissional que está qualificado, que está treinado para te orientar. Não é um produto que você vai achar na prateleira, pegar e levar para casa. Tá? É diferente dos colágenos e todas essas outras áreas, tá? Que pode você seguir um andamento como se fosse um produto, um medicamento contínuo. Não é assim. Então, é 7 dias, você estabelece, vê como que você está. Se você quer dar 30 dias fazer novamente, tu pode, ou 60 dias, ou 90 dias, ou 2 meses, ou 4 meses. Isso vai ficar a tua responsabilidade, porque você vai ver as maravilhas que tu pode fazer com o teu corpo. E o doutor falou uma coisa importante. Nesses 7 dias, esse processo de detoxificação. Mas não para por aí. Existe uma linha grande também dos seus produtos de manutenção. Então, a gente entra aí com o PK Plus Fase, que você está ingerindo, que ele ajuda a não sobrecarregar a área do cólon. Então, ele vai dar os estímulos normais. Isso tudo à base de nutrientes essenciais, tudo dentro da bio e da ortomolecular, que nos ajudam a estimular o funcionamento e não deixar tanta cola ficar lá dentro. Porque o grande problema hoje é você, no teu dia a dia, fugir daqueles alimentos que apetecem muito a nossos olhos, a nossa ludibriam até o nosso paladar, mas que lá dentro, a partir que passou da nossa boca para dentro do nosso corpo, não estão fazendo o mesmo efeito. Entendi. Então, você poder sair, ir para uma festa, comer bem, não ficar... é um processo legal. Então, não pode ser contínuo. Daí entra a parte da manutenção. Sai dali, entra-se o CRIAR-P, que você está também consumindo, que é uma linha de colágeno que começa pela parte respiratória. E ela vai dar umas condições... Em uma semana, a pessoa já começa a sentir que o cabelo reage, que a pele reage, que as unhas reagem. Tá? E uma coisa totalmente nutricional. Tá? Então, são alimentos mesmo. Não são, a nossa linha não é nem fitoterápico. É dentro da nutrição. E até a forma de você tomar esse tipo de colágeno é totalmente diferente do que o mercado ensina. Então, tem todo um processo, tem todo um tratamento, todo um acompanhamento. Ele tem um turnover que leva em média de 6 meses para se renovar as proteínas colágenas, que é o pico máximo que ele alcança. E com o CRIAR-P, em 6 meses você faz uma reestruturação de toda a parte de cimento corporal. De uma forma bem simples, assim, para o pessoal entender, mas o cimento volta ao normal. Olha que coisa boa, gente. É muito bom falar de saúde, é muito bom. E agora, Mara, como é que eu faço com toda essa informação? Onde eu encontro o Dr. Assir aqui em São Paulo, em outros estados, para quem está nos assistindo também, né? Porque a internet hoje ela é mundial, né? Estamos aí para o mundo, graças a Deus. Bom, o Dr. Assir está nas redes sociais, né? E tem um blog também maravilhoso que tem muitas informações, tem bastante informação, está cada vez sendo melhorado mais. Então, é alcirmarques.com.br, tá? alcirmarques.com.br. Também temos para profissionais que se interessam em trabalhar com o produto, serem treinados, aí todos os profissionais da área de saúde, eles podem entrar diretamente, nos acessar, podem talvez até entrar diretamente pelo site da Terapêutica Nutricional, onde que eles fazem os cursos, os treinamentos, tudo. Vai entrar lá, terapeuticanutricional.com.br. E lá você tem uma assessoria completa com vários profissionais que vão dar amparo. Já temos alguns médicos aqui em São Paulo que já estão recomendando, nutricionistas, terapeutas. Então, é uma coisa que está se abrindo. Estamos entrando na Europa também. Profissionais maravilhosos que já estão levando. Estados Unidos, em Orlando, já temos pessoal também trabalhando com o programa CRIAR. E eu acredito que fazer o bem é muito legal. E quando o pessoal percebe, como você percebeu a parte prática, não tem como escapar. Associar isso a diversos tratamentos é muito importante. Inclusive na área plástica também. Muitos cirurgiões têm recomendado fazer o processo antes para poder fazer. Tudo isso é tratamentos que são duradouros, né? Vai durar muito mais tempo. E eles entram de uma forma que é um acompanhamento para toda a vida. Entendi. Isso, o programa CRIAR, os meus clientes dizem assim que não se veem nem que seja assim uma vez por ano sem fazê-los. Que é aquela limpeza que você vai fazer profunda, suave, tranquila, você viu, sem dor, sem mal-estar. É só seguir o protocolo certinho,
seguir o acompanhamento e ver na pele, né, o próprio resultado. Eu vejo você com toda essa... Nossa, toda a vitalidade, é verdade. Eu confesso que eu estava bem caidinha, viu, gente? Até por entrar nesse processo de perca de peso, de isso, de aquilo, do excesso do trabalho. Também a cabeça da gente não é só isso, a vida normal da gente, da correria, né? Eu até meu marido falou, nossa, tá mais calma, o que será que tá acontecendo? Olha aí que dica legal, hein, mulheres? É o criar. Certo. E uma das coisas que a gente sempre enfatiza é que no momento que você tem condições de reativar as funções celulares, o corpo começa a te dar um up geral, você muda um pouco a tua visão, tá? E a energia e o bem-estar é uma coisa que tem que estar à disposição de todos nós. É verdade. E o Dr. Alcir também está lá no Instagram, gente, Marques Alcir, né? Lá acho que é Marques Alcir. Marques Alcir. E tem o do Criar também, do Espaço Criar também. E tem do Espaço Criar, só que agora eu não sei, eles estão modificando algumas coisinhas, mas entra lá, tá? Se vocês tiverem vontade aí de ter mais informações, podem entrar diretamente no meu WhatsApp, tá? Então, é 49, lá de Santa Catarina, lá de Chapecó, 49999775845. Manda um toquezinho lá, as dúvidas que você tem, a gente manda para nossa assessoria, eles vão indicar certinho. Legal. Tá? E também pode mandar para mim também no Instagram, @Mara Bastos Oficial, que eu encaminho tudo para o doutor. E qualquer dúvida, estamos nas redes sociais, vocês podem falar comigo diretamente para vocês aprenderem um pouco mais. Gente, doutor Alcir, só tenho que te agradecer pela tua visita aqui em São Paulo. Por favor, faremos mais um programa para trazer mais novidades, que eu sei que você está sempre desenvolvendo muita coisa nova por aí. Tem bastante novidades. Não é? Então, gente, hoje o nosso papo foi de saúde para você empresário, para você funcionário, para vocês no geral, porque sem saúde a gente não vai a lugar nenhum, não cresce, não produz, não faz nada. Saúde é nosso carro-chefe, a nossa mente, nosso corpo tem que estar ali perfeitinho. Um beijo a todos, fique com Deus. Até mais um programa aqui na TV Relacionamento. Boa viagem, doutor. Sucesso. Beijo na alma, fique com Deus. Até o próximo programa.